Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da USE Intermunicipal de Peruíbe e Cariri Pedro de Toledo. Hoje nós estamos transmitindo, estamos presencial direto da Casa Espírita do Socorrista Emmanuel. E nesse mês de julho, nós iremos refletir um pouco sobre os diferentes tipos de compulsão, desde os vícios mais evidentes até as prisões emocionais mais sutis. Então eu convido para nossa harmonização musical a Rafael Alfino e Rafael Corrazzo, e logo após, com o tema Compulsão, Cativeiro do Corpo e da Alma, Esmeralda Fornazier. É uma cigana? É a cigana Israel, cara. Esposa do filho de Notre Dame que tocava Boa noite, gente. Boa Boa noite de novo, gente. Essa música se chama Só Eu Sei e ela foi escrita em homenagem ao grupo Socorrista Emmanuel. Quando não se tem alguém pra dar a mão, quando não se vê sentido ou direção, eu andava só, não havia sol nenhum a iluminar, e Jesus só era alguém de quem ouvi falar. Quando não se tem amor no coração, quando tudo era dor e desilusão, eu andava só, não havia sol nenhum a iluminar, e Jesus só era alguém de quem ouvi falar. Eu sei quanto chão é nessa estrada que eu trilhei. Só eu sei o quanto tempo eu procurei algum lugar seguro pra pousar, chamar de ouvida desde que a gente começou a gravar, e a gente ficou muito feliz com isso. Se não for pedir demais, não me deixa ser ovelha desgarrada. E se a tristeza ou a dor fizerem me perder, faz meu pobre coração sua morada.
Não me deixa desviar do teu caminho. E se eu já não acreditar que eu posso te encontrar, Deus pode a minha incerteza no fim. E se não for pedir demais, ó Pai, faz de mim obreira da última hora. E se eu um dia merecer tamanha distinção, testemunharei teu nome vida fora. Mas dá-me a calmaria nesses olhos mansos, silenciando turbilhão que não tem fim. Me guia por vocês remansos, me ajuda a me curar de mim. Nada é capaz de remover montanhas, mata minha sede de me transformar. Ao moço sou samaritana, me ajuda para me curar de mim. Ao moço sou samaritana, me ajuda para me curar de mim. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Eu sou a Esmeralda e vamos então tentando relaxar nossos mentes, nosso corpo, relaxando confortavelmente, respirando fundo e nos ligando mais alto ao plano espiritual, para que ele esteja junto de nós neste momento, nos intuindo, nos orientando, abrindo nossos corações para aquilo que for falado, para a palestra dessa noite, para que possamos enxergar dentro de nós mesmos, que é o único caminho para que possamos crescer. Ilumina-nos, Senhor, durante todo este trabalho, com a tua inspiração, com a tua proteção. Assim seja. Bem, como foi falado no começo, o tema deste mês é compulsão. E ela vai ser trabalhada de várias formas durante o mês, mais detalhadamente. A mim me coube esse início o abordar o que seria a compulsão, entendermos a compulsão de diversas formas. Então, compulsão, cativeiro do corpo e da alma. Esse título me foi dado. Porém, quanto mais eu lia, quanto mais eu me preparava, mais eu entendia a grandiosidade dessa frase, porque a compulsão realmente nos aprisiona, mente e alma. E então, para começarmos, o que é compulsão? O que seria compulsão? Compulsão é a repetição, é um impulso repetitivo de comportamentos independente da sua vontade. Mesmo que esse impulso, mesmo que esse comportamento, que essa ação, te traga prejuízos físicos, prejuízos emocionais, prejuízos sociais, independente, é involuntário, você repete isso intencionalmente muitas vezes e um ciclo vicioso e, como o nome já diz, repetitivo. Mesmo que você queira evitar, mesmo que você queira mudar este padrão. Eu vi um psiquiatra falando que ela funciona como se fosse uma tentativa imediata de sentir prazer. Então, já que as coisas não estão muito boas, as situações não estão muito prazerosas, então a
faz é como se fosse uma forma rápida. Não estou bem, eu estou com vazio, eu estou com alguma coisa que não está me satisfazendo. Então, eu faço alguma coisa, alguma ação que me dê essa sensação de prazer momentânea. Ela está muito associada a uma fuga e a uma sensação de prazer rápida, já que as situações não estão tão prazerosas ou tão fáceis, confortáveis. E existem vários tipos de compulsão. Existe a compulsão por trabalho. Quando falamos em compulsão, nós pensamos em vícios, pensamos em só coisas muito elaboradas, mas existem vários tipos de compulsões. Existem pessoas que, ao andar numa calçada, só pisam no meio da pedrinha, não pode pisar no risquinho das pedras. Existem pessoas que têm compulsão por comida. Come, mesmo sem fome, mesmo sem ter vontade, mas é a forma que está relacionada. Temos as pessoas com compulsões por outras substâncias químicas, temos pessoas com compulsões por arrancar o cabelo delas mesmas. Então percebamos que a compulsão não está relacionada só ao prazer, porque nem tudo o que você procura fazer é algo prazeroso, mas é a sensação, é a expectativa do prazer. Compulsão por academias, por atividades físicas, compulsão por jogos de tabuleiro, jogos de selo, jogos de cassinos, apostas e compulsão por celular. E quando nós falamos em compulsão, se nós percebermos em nós vamos encontrar sempre alguma coisinha. Compulsão por chocolate, por Coca-Cola. Então, se trabalharmos dentro de nós, a gente vai ver que muitas vezes nós estamos mais perto dela do que imaginamos. Característica de uma compulsão. Quando você consiga enxergar que eu estou num processo compulsivo? Primeiro, o alívio momentâneo. Eu faço alguma coisa para que me dê aquele alívio momentâneo, aquela leve sensação de prazer, de vitória, de conquista, mesmo que rápida. Na sequência, ela já nos traz a culpa e o arrependimento. Por que eu fiz isso? Comi aquele chocolate, mas eu estava com vontade, não era necessário, eu não estava com fome. Na sequência, por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso, eu poderia ter me controlado. Elas geralmente são associadas o impulso, aquele prazer momentâneo e a culpa. E isso vai se repetindo mesmo quando você se propõe a interromper. Sabe aquela promessa? Não, segunda-feira eu paro de fumar. Não, começo do ano eu começo a dieta. Não, eu vou na academia mês que vem. Não, isso não vai. E continua com os mesmos processos. Esses são sinais de que nós estamos entrando em um comportamento compulsivo. As principais causas da compulsão, biologicamente falando, tá? Biologicamente falando. Então, primeiro nós temos os neurotransmissores. Nós temos o desequilíbrio neuroquímico. Quem são esses neurotransmissores? São substâncias químicas que nós liberamos entre os nossos neurônios, responsáveis por inúmeras emoções em nós. Falarei nisso um pouquinho melhor na sequência. Uma outra tendência, outra causa muito comum são a parte hereditária. Existe alguém na nossa família com compulsões, vícios, manias, porque elas estão numa cesta muito próxima, né? Essas três situações. É muito provável nós termos essa hereditariedade. Um problema muito sério, um trauma, uma perda, um fato muito forte que me deixou sem chão e que a partir disso eu fui buscar esse prazer em coisas pequenas, já que a minha situação vivencial está muito difícil. Então, esses traumas também podem nos levar, dar início, start para essa compulsão. Ou então, a minha falta de habilidade de lidar com os meus problemas do dia a dia. Às vezes não é nem um problema muito grande, trauma, um grande problema, mas eu não tive o traquejo, a habilidade de lidar com essa dificuldade, então eu busco esse prazer rápido, instantâneo, aquele prazer que eu não consigo nas coisas
coisas naturais da vida. Ou seja, falta de estratégia saudável de encarar o dia a dia que nós temos. Porque, vamos lembrar, não existe ninguém sem problemas. Estávamos conversando agora há pouco, atrás de cada casa, de cada família, de cada pessoa existe um problema. Estamos num planeta de provas, ou seja, não tem que não vivencie em algum momento de sua vida algo desequilibrante, algo que mexa com suas estruturas. E se nós não soubermos lidar com isso de outras formas, isso também pode tirar o nosso chão e entrarmos nesse ciclo novamente. Como que é esse sistema de recompensa que nos leva à compulsão? A dopamina, esse neurotransmissor, ela ativa um sistema de recompensa que é essa sensação de prazer. Você faz alguma coisa, você ensina o cérebro que quando você fez isso, você liberou uma substância química que te deu uma sensação prazerosa, e essa sensação de recompensa. Então, eu faço aquilo, eu sou recompensada por essa sensação prazerosa, agradável, que eu acabo recebendo. E isso foi feito evolutivamente, nós, seres humanos, de forma biológica novamente, isso foi fundamental, esse ciclo de recompensa, para nós sermos quem somos hoje, o ser humano. Foi isso que nos fez viver em sociedade, o prazer de conviver com as pessoas. Foi isso que nos deu a possibilidade de vivência biológica, de buscar a comida. Então não vamos desvalorizar esse sistema de recompensa, não, ele é ruim, não. Ele foi fundamental para a evolução do ser humano como nós nos conhecemos hoje. Essa vida social, em família, em conseguir um parceiro, em buscar a comida para nós nos alimentar. Então, é um fato biológico e evolutivo, porém pode entrar em desequilíbrios. E excesso nesse corpo aí. E onde está isso? Isso está envolvendo todo o nosso sistema nervoso central. Nosso sistema nervoso central tem mais ou menos 100 bilhões de neurônios. Isso é uma estimativa mais antiga, hoje acredita-se que é um pouco menos, mas bilhões de neurônios. Nosso corpo tem trilhões de células. Só o sistema nervoso, 10 bilhões de neurônios. Esses neurônios são células alongadas, compridas, e no final delas, elas têm uma terminação e um espaço para um outro neurônio. Esses espaços nós chamamos de sinapses. Quando o impulso nervoso passa ao longo deste neurônio, se propagando o impulso elétrico, no final dele, ele estimula que vesículas liberem substâncias químicas nesse espaço que se encontra ali, e essa substância química age sobre o outro neurônio, dando continuidade ao processo. Parte volta para o neurônio inicial e parte continua. E o nosso corpo biológico é isso, que é o nosso cérebro, impulsos elétricos e substâncias químicas. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, há uns 40 anos atrás, um pouquinho menos que isso, eu falava que a área do cérebro era a área menos conhecida. Eu explicava tudo, mas olha, quando falava em cérebro, temos muito para conhecer. Só que nós tivemos um avanço muito grande nas últimas décadas. Com a ressonância magnética, com outros tantos conhecimentos. Hoje, os cientistas colocam uma pessoa dentro de um aparelho de ressonância magnética, colocam imagens que mexam com o seu emocional e vão verificar em que região do cérebro está ativa ou mais ativa, ou menos ativa. Então, hoje nós conhecemos muito mais dos nossos problemas mentais. E precisamos também desmistificar um pouquinho essa palavra problema mental como se fosse uma coisa do outro mundo. Termos transtornos mentais é algo normal. É uma parte do corpo, como perna, como braço, como estômago, como todos os nossos órgãos. E nós parece que durante o tempo ficamos com uma situação, problema mental, jura, nossa, como se fosse uma coisa diferente. É um órgão, como todos os outros, e deve ser cuidado. Nesse aspecto teve uma ginasta olímpica,
que ela fez um grande favor, eu diria, há uns 4 anos atrás. Não, super medalhista, não competiu porque ela achou que ele se encontrava com problemas mentais. E nós todos podemos ter e podemos trabalhá-los, até porque, como eu falei, a ciência cresceu muito nesse aspecto, nesse conhecimento. Existem muitas substâncias químicas que passam ali pelas sinapses, o encontro entre neurônios. E dependendo de qual substância for liberada, em qual quantidade, nós temos sensações diferentes das outras. Então, quando elas estão em equilíbrio, está tudo bem, essas emoções estão sob controle. Então, nós temos a adrenalina, da fuga e o ataque, a noradrenalina, que te dá atenção para resolver um problema. Nós temos as endorfinas, que nos ajudam com a dor, né? Eu brinco com as minhas alunas, que elas chegam em casa e falam assim: mãe, eu estou com uma dor de cabeça, eu não vou poder te ajudar em nada, tá? Tá bom, filhinha, vai lá descansar, não precisa ajudar a mamãe a lavar a louça, não, vai lá. Daqui a pouquinho chega a amiga dela e diz assim: olha, sabe aquele gatinho que você estava super paquerando? Tá ali na esquina querendo te ver. Nossa, acabou a dor de cabeça. Né? Isso mesmo. Ela mentiu para a mamãe? Não. Aquela informação fez ela liberar endorfinas. Essas endorfinas trataram a sua dor. Aliás, normalmente não é um medicamento que trata a nossa dor. É um medicamento e as endorfinas que nós liberamos que ajudam nesse tratamento. Então, esses neurotransmissores, eles são extremamente importantes no funcionamento do nosso corpo, da nossa parte sensorial como um todo. E nós temos aí a serotonina, tem muito a ver com o humor, com a sensação de bem-estar, e a dopamina, que é o nosso assunto fundamental de hoje. A dopamina ligada a essa sensação de prazer. Ou falsa sensação. Ou falsa sensação. Bom, nós temos várias, eu comentei com vocês que nós temos neurônios que se comunicam com outros. E eles fazem vias no nosso cérebro, caminhos onde o impulso elétrico é passado de neurônio para neurônio. E a dopamina, nós temos essa via dopaminérgica. Tem vários caminhos. Essa via dopaminérgica são caminhos neuronais onde o impulso elétrico é passado pela dopamina. Ela que é liberada entre um neurônio e outro. Tem vários caminhos, mas um dos principais caminhos é a via mesolímbica. Ela é algo, né, algo que você faça, que você use, que dê um start, o impulso elétrico, vai agir nessa área tegmental ventral, TVA. Essa área, ela vai disparar, ela cheia de neurônios que vão produzir dopamina e esses neurônios vão se estender até a região do núcleo accumbens. E ali, essa região do núcleo accumbens, ela vai produzir grande quantidade de dopamina em função desse impulso que ela recebeu. E não só o núcleo accumbens, mas também as amígdalas, que não é aquela da garganta, é neuronal, e o hipocampo também. E eles vão produzir uma grande quantidade de dopamina. A dopamina te estimula, te leva a fazer algumas situações e, por outro lado, ela neutraliza o que está ali na frente, meio escondidinho, que é o córtex pré-frontal. Da mesma forma que ela estimula o impulso de fazer algo, ela inibe o córtex pré-frontal. O que ele faz? Ele é um lugar que você analisa racionalmente o seu ato, o que você vai fazer. Eu vou planejar alguma coisa, eu vou pegar este caminho, mas eu posso fazer isso, se eu fizer isso, pode dar isso de certo ou de errado. Ele tem uma análise crítica de certo e de errado nas minhas decisões. E a dopamina, ela vai fazer 2 caminhos: estimular o impulso e inativar essa região do pré-frontal. Então, aquela região que normalmente falaria assim, não faz isso que não vai dar certo, ela está escondidinha, ela está inibida, ela não está. Ela até pode tentar, mas o impulso vai ser mais forte, é incontrolável e isso vai desencadear a ação. A ação para quê?
para você liberar. Não é a dopamina que te dá esse prazer, ela é mais o da antecipação. Eu quero aquilo vai me fazer bem. Quem vai dar a sensação de prazer realmente são serotoninas, endorfinas, mas ela é que desencadeia toda essa situação. E aí você junta as duas situações. O seu cérebro associa: olha, ela comeu aquele de chocolate, ou ela fez tal situação, liberou a dopamina, eu me senti tão em prazer, eu me senti tão bem naquele momento, e ele vai guardar isso. De repente, em outro momento, que não tenha nada a ver, ele lembra daquilo e dá aquela ideia. Usa, às vezes, num momento que nós não estamos bem, que não estamos numa situação prazerosa, não estamos felizes, enfrentamos um obstáculo, um problema que não sabemos como enfrentar, aí o cérebro guardou aquela informação. Opa, come aquele chocolate, faz aquela situação, age daquela forma, porque você vai ter um prazer rápido e momentâneo. E você vai. E aí o cérebro aprende o caminho de ter esse prazer um pouquinho mais rápido. E aí vai formando um ciclo repetitivo e repetitivo que vai levando à compulsão. Só que também a dopamina, eu falei, parte da dopamina vai para o outro neurônio e parte é reabsorvida. Só que o que vai para o outro neurônio tem que ter na membrana dele um receptor de dopamina para reconhecer, para deixar a dopamina agir no outro neurônio. Só que conforme você vai dando essas descargas de dopamina, você vai dessensibilizando esse receptor. Então você libera a dopamina, mas ela não tem a mesma ação, ele não reconhece. Então cada vez você quer uma carga maior de dopamina. Cada vez você precisa agir mais e mais repetidas vezes para poder ter essa sensação. Por quê? Você deu a descarga de dopamina que é muito maior do que os prazeres normais da nossa vida, mas depois ela baixa. E quando ela baixa, vem a tristeza, vem o desânimo, vem o desprazer. Porque você não tem dopamina em você. E neste momento, o que é que você quer? Ai, não tem graça assim. Eu quero de novo aquela sensação de prazer. E aí você vai de novo repetir aquela situação ou ingerir aquela substância que vai te levar a isso, que pode chegar ao vício. Compulsão e vício é um caminho, né? A compulsão é algo mais interno. O vício geralmente está mais ligado à dependência química de uma substância que vai desencadear exatamente esse processo. Então os caminhos são muito parecidos das manias, da compulsão ou dos vícios. Então, o ciclo, né? O ciclo da dopamina e o ciclo da compulsão. Vem o desejo de ter aquilo, vem o pico de dopamina, esse pico de dopamina antecipa essa satisfação momentânea e depois da satisfação momentânea eu vou ter a queda da dopamina, um vazio, uma angústia e um novo desejo por uma nova dopamina e recomeço tudo novamente. E olha, nós temos que ter muito cuidado ao julgar, porque não para porque não quer, é falta de vergonha na cara, É falta de Deus, é falta de religião. Muito cuidado com uma forma de julgar, porque não é fácil lidar com essas situações que eu não faria possível. Mas não é fácil lidarmos com isso dentro de nós. E normalmente nesse momento de angústia é de um sofrimento. Não é alguma coisa simples. A pessoa realmente sofre por ter caído novamente naquilo. Ela se sente incapaz. Ela sente que ela não venceu ela mesma, que ela está perdendo, que ela é uma perdedora. E conforme isso vai indo, ela vai perdendo a vontade de lutar. Porque ela não se julga mais capaz de lutar. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso, não vamos julgar quem está vivenciando isso como se fosse falta de vergonha na cara, falta de vontade. Não é tão simples.
queria completar que a dopamina, ela não, como eu já tinha falado, na verdade, ela não é o neurotransmissor do prazer. Ela é o neurotransmissor da antecipação do prazer. Então, ela faz com que você haja para conseguir aquele prazer, com que você faça aquilo, pegue aquilo para conseguir aquele prazer que vai ser colocado por outros neurotransmissores. E mais uma vez eu vou falar que isso não é do mal, né? Isso foi fundamental para a nossa evolução. O desequilíbrio dos neurotransmissores é que podem nos levar a inúmeras doenças. Então, por isso, por exemplo, o excesso de dopamina pode levar a compulsões, a vícios, a agitações. Agora, a falta pode levar a depressão, pode levar a Parkinson, pode levar a outras tantas doenças neurológicas. Como também todos os outros neurotransmissores. A falta de alguns neurotransmissores nos dão, meio em moda, síndrome do pânico, né? São substâncias químicas desreguladas dentro da gente. Então, não podemos minimizar a ação dessas substâncias. Bem, mas nós não somos só cérebro, né? Nós não somos só cérebro. Nós não somos só um corpo físico e material. Nós somos cérebro, mente e espírito. Segundo Leopoldo Balduino, no livro, ele é um psiquiatra e ele estuda a mediunidade, ele diz que o cérebro, a partir de uma posição espírita, trata-se apenas de um instrumento da mente no plano físico. Seria o ponto onde a nossa parte física é como se nós tivéssemos um cérebro espiritual e um cérebro físico. E é nesse ponto que os dois se fundem. Então, ele fala que esse cérebro, ele se junta ao nosso corpo espiritual, também chamado de psicossomo, ou aquilo que nós tanto conhecemos como perispírito. Então, se nós trazemos esse desequilíbrio material, mas nós não somos material, nós somos espíritos. Então, de onde pode ver isso? Como enxergar isso de uma outra forma, com a visão espírita? A visão espírita sobre compulsão, ela se pega em dois lados, em dois aspectos. Primeiro, a compulsão como desequilíbrio da alma. Nós sabemos que essa não é a nossa primeira encarnação, muito pelo contrário. Nós sabemos que nós somos espíritos que estamos indo e vindo num processo de aprendizado, num processo de crescimento pela lei do progresso que estamos vivenciando. Cada um de nós já teve aprendizados diferentes, vivências diferentes. Já conseguimos algumas conquistas, graças a Deus, mas temos outros tantos obstáculos, vulnerabilidades a resolvermos dentro de nós ainda. Então, muitas vezes, esse desequilíbrio veio na nossa alma, veio no nosso perispírito. Por isso, esse desequilíbrio no cérebro, esse desequilíbrio químico, que pode ser porque começamos esse desequilíbrio em outro momento e ficou plasmado no nosso perispírito e continua agora para que possamos resolver. Ou de repente já começamos a resolver na última encarnação, mas ainda não deu conta, né? Nem sempre é tão rápido. Ou às vezes é permitido por Deus essa manifestação para que nós percebamos que alguma coisa está errada, que nós precisamos perceber que tem alguma coisa que não está bem resolvida, que tem algo que nós precisamos investigar, procurar, olhar dentro de nós mesmos para entendermos e resolvermos. E ele também coloca que o outro ponto seriam influências espirituais. Então, quantos de nós, eu ainda vi esses dias, essa semana, em algum momento, alguém falando aquela parte do Livro dos Espíritos, onde se pergunta, é possível que outros espíritos, que os nossos pensamentos sejam feitos por outros espíritos? E o Livro dos Espíritos diz, é muito provável que a maioria deles, né, que muitos deles sejam. Então, porque em alguns momentos de desequilíbrio nosso, de não estarmos muito bem, nós podemos abrir algumas brechas, algumas portas e darmos oportunidade de companheiros sofredores
ou malfeitores de se aproximar de nós, pegando aquele ponto que só nós sabemos que temos, que é o nosso ponto frágil, agir sobre ele e te estimular a isso. E você acha que é da sua cabeça, e você acha que é o seu envolvimento. Ou ao contrário, ou você está um pouco desequilibrado em algum momento e você atrair espíritos que estejam naquele mesmo padrão vibratório, e aí sim só vai piorar, só vai aprofundar o seu processo de vício, de compulsão ou qualquer situação parecida. E que esses dois processos, que na verdade é que envolve o nosso cérebro, os nossos neurotransmissores, e os dois são associados. Então não é uma coisa ou outra, é a combinação desses dois processos. Até porque, vamos lembrar que o espiritismo, a ciência e o espiritismo estão juntos, eles estão conversando o tempo todo. Então nunca podemos pegar um lado só, um aspecto só da situação e deixar o outro de lado. Emmanuel, em algum livro do Chico, falou que a compulsão que escraviza a alma é apenas o reflexo da ausência de amor que ainda não soubemos cultivar em nós mesmos. Em todos os lugares que eu li, deixa muito claro isso. A compulsão está muito associada ao vazio, à falta de algo mais profundo, ou muitas vezes um sinal de socorro. Alguém me enxergue, alguém veja que alguma coisa não está bem, que eu estou precisando de uma diretriz, de um caminho. No Livro dos Espíritos, no item 909, ele fala que o homem deve trabalhar pela sua melhoria moral, dominar suas más tendências, vencer seus vícios e então progredirá. Porque nós também não podemos ficar parados, né? Então eu trago essas minhas dificuldades de outra encarnação, para piorar eu deixei brecha para que outros espíritos se aproximem dentro de mim, eu tenho um desequilíbrio neurológico, de neurotransmissores, não está explicado e deixa por isso mesmo? Não. Nós temos que lutar e cabe a nós temos força para isso, pois nós acreditamos que Deus existe, que Ele está do nosso lado, sempre. Então, nós temos condições de vencer e temos o dever de lutar por nós mesmos. Não dá para usar o problema como bengala para justificar porque tem problema para que eles fizeram. Isso aqui foi tirado, essa mensagem que eu vou ler, foi tirado do Instagram de um psiquiatra, psicadu.macedo. Eu não sabia como a música ia rolar direitinho aqui, então eu só trouxe a imagem e eu vou ler o que ele fala. Ela vinha toda noite, sentava na mesma cadeira, com aquele jeito calmo de quem já sabe que vai vencer. Ela não chegava gritando, apenas sussurrava, vamos. E eu ia até a comida, o fed, as compras, até os excessos. Ela sempre me prometeu o alívio. E de fato, ela dava por alguns minutos. Depois vinha o silêncio, a culpa e eu de novo menor. Mas ontem eu não fui. Ela chegou, estendeu as mãos. Eu só puxei outra cadeira. Coloquei do outro lado da mesa e disse, se quiser ficar, fique, mas hoje eu não vou. Eu só te escuto. Ela estranhou, ficou quieta e pequena. Pela primeira vez, ela não me devorou. Ou seja, vamos enfrentar. Não vamos fugir dos nossos problemas. Não vamos fazer de conta que não está ali. Vamos encarar que ele existe, porque quando nós encaramos, quando colocamos ele na nossa frente e olhamos no olho deste problema, a chance de vencermos, de termos oportunidade de trabalharmos,
com certeza fica muito maior. Então, o que nos sugere? O que nos sugere o Espiritismo, né, pela ótica do Espiritismo, como podemos tratar ou trabalhar as compulsões em nós mesmos? Sejam elas as menores, porque podem ser um caminho, né, ou as maiores. E quando eu falo nisso, eu não estou falando só para nós mesmos, mas nós convivemos com pessoas que podem ter. E nós podemos ser aquele braço, aquela mão que se estende e que ajuda ela, que ela nem tem enxergado ainda. Não como julgadores, mas como amigos, como irmãos, entendendo a dificuldade do outro, a doença do outro. E nos cabe um papel de irmãos em ajudar ele na hora que precisa. Pode ser em nós, pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho que precise de ajuda neste momento. Então, quais são os caminhos? O primeiro é o autoconhecimento. Por isso eu coloquei aquela historinha antes. É você encarar a dificuldade, é saber que existe. Eu gosto muito da Joana de Ângeles, porque ela sempre fala nisso, em autoconhecimento, a importância disso. Se você não perceber que isso existe em você, enquanto você falar, não, depois eu paro. Não, eu estou comendo chocolate, mas eu paro a hora que eu quiser. Não, eu estou fazendo isso, mas está tudo bem. Não, é só porque é gostoso, eu gosto. Enquanto nós acharmos isso, enquanto nós não enxergarmos que existe um problema, nós não vamos resolvê-los. Então, primeiro o autoconhecimento, entender, enxergar que ele existe. E aí nós temos várias ferramentas, eu não estou falando que é uma delas, pode ser o conjunto delas, muitas vezes o conjunto delas. Eu colocaria ali no autoconhecimento do lado uma outra palavrinha, humildade. Humildade em pedir ajuda. Porque muitas vezes você não consegue neste momento, você enxerga, mas você não consegue dar o primeiro passo para sair do problema. Então, peça ajuda. Primeiro para si mesmo e depois para quem estiver mais perto. Vão me julgar, vão me criticar. Alguém me falou que nós temos que dar importância para aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Né? E não para julgamentos de pessoas que muitas vezes não vão fazer nada por nós. Então, peça ajuda. Alguém vai te estender as mãos. E olha, Deus é tão sábio que você vai pedir ajuda justamente para alguém tem o caminho de te ajudar. Aí entra a nossa fé, né? E aí então nós temos os recursos. O Evangelho no Lar, né, que nós estamos de várias formas falando nisso em muitos momentos, a importância dele de diversos aspectos. Primeiro, quando eu faço o Evangelho no Lar, eu estou me aproximando da minha família, das pessoas que convivem comigo. E se eu me aproximar delas, fica mais fácil de eu pedir ajuda. Segundo, que eu estou fazendo uma limpeza na minha casa, eu estou me conectando com outros espíritos, eu estou saindo daquele padrão vibratório que eu me encontro. Então, a prática do Evangelho no Lar também é uma arma extremamente importante que nós podemos usar nessas situações. Aliás, que devemos, né? Independente dessa situação. Eu diria que é um medicamento para todos nós o tempo todo, mas nesse momento ele é fundamental. Preciso de ajuda, não vou recorrer a outra pessoa, vou procurar uma casa de oração, vou procurar uma casa espírita, vou procurar algum lugar que me ajude e fazer um tratamento espiritual, um passe, uma água fluidificada, que eu vou colocar lá na salinha, vou levar para minha casa, vou tomar todo dia. O recurso da reforma íntima, as modificações que fazemos em nós mesmos, o ressignificar o que é importante para cada um de nós, modificar o que nós queremos, o que nós damos importância. A prece e a meditação, e quando eu falo em prece, eu estou falando naquela prece de manhã, ao nós nos conectarmos a Deus, pedirmos por mais esse dia, porque naquele momento de compulsão, de manias ou de vícios, entra aquela máxima do é só por hoje. Né? Você não tem que pensar a longo prazo, não, porque, não, hoje eu vou me cuidar,
hoje eu vou ficar atento, hoje eu vou pedir ajuda. Então, hoje eu estou começando o meu dia, eu vou entrar em prece, eu vou me ligar a Deus, eu vou pedir essa proteção, porque Ele disse que quando você pede, você recebe. E durante o meu dia, eu vou tocando o meu dia, mas eu percebi que alguma coisa está acontecendo, a minha vibração abaixou, veio aquela situação, entre em prece, muda o seu padrão vibratório, vai para outro lugar, né, sua mente, e claro, ao dormirmos, aquela prece de agradecimento por ter vencido mais um dia. Isso eu não venci, eu escorreguei, não tem problema, faz parte. Nós todos estamos caminhando aqui há quantas encarnações, caminhando e escorregando. Não deu certo hoje, amanhã tentaremos de novo. Não podemos desistir, não podemos nos achar menores, só porque hoje não deu certo. Amanhã vai dar. Não foi o Thomas Alva Edison que, para fazer aquela lâmpada acender, ele fez milhares de tentativas e não desistiu. E por que nós vamos desistir de nós mesmos? Não tem sentido. E meditação é uma boa situação também, junto da prece, mas aí, Esmeralda, só isso? Não. Aí nós temos o recurso da ciência. Allan Kardec ensinou: o Espiritismo anda com a ciência. Deus, em sua infinita sabedoria, fez a ciência progredir incrivelmente nas últimas décadas, no último século. Então, se surgiram medicamentos, se surgiram avanços, para sermos usados. Ah, mas eu tenho medo de usar medicamento psiquiátrico. É um recurso. É um recurso. A ciência está do nosso lado. Não podemos enxergá-la como inimigo. Em muitos momentos, há necessidade, sim, de procurarmos um psicólogo, uma terapia, de tomarmos medicamento, de associar todas as estratégias de luta para que a gente consiga vencer. Então, depende da situação, da condução de cada um, o conjunto de estratégias que vai utilizar. Eu também trouxe algumas outras estratégias que eu achei interessante, só que eu me perdi aqui, que são estratégias mais para o lado psicológico, de você se reprogramar. É como se você começasse a trabalhar outros hábitos para que você começasse a liberar dopamina fazendo outras ações. Porque nós liberamos dopaminas em outras situações. Cada um de nós, de uma forma, das mais variadas. Se eu fechar os meus olhos agora, aqui com vocês, imaginar um sábado de manhã, um sol lindo, eu acordando cedo, descer a praia, sentir aquele vento, aquele cheiro de mar, nossa, eu vou liberar endorfinas, eu vou liberar substâncias que eu aqui vou me sentir em sensação de prazer só de pensar. Então existem reprogramações para que nós voltemos a liberar essas substâncias nas coisas normais de todo dia, saindo daquela dependência daquele comportamento. Existem algumas estratégias mais radicais de jejum de dopamina, onde, por exemplo, saiu uma lei esse ano de que as crianças na escola não têm mais celular. Ai, eu sou professora, gente, eu amei, sou honesta. O que eu vi em várias reportagens? Elas voltaram a brincar no recreio, porque elas não brincavam mais no recreio, elas só ficavam lá cada um no seu celular, se bobear, conversando com a outra do lado, mas pelo celular. Eu vejo hoje crianças brincando com ping-pong, e conquistando, e sentindo bacana, e tendo prazeres com essas coisas que não se tinham mais. Então, existem várias técnicas de reprogramação, de mudar de hábitos, para que nós vivenciemos também essas situações, independente da compulsão. Então, sim, o que o nosso companheiro tinha falado ali, substituir o prazer mental pelo prazer do crescimento espiritual. O prazer não precisa ser negado. Ele é um fato, nós buscamos o prazer em tudo aquilo que fazemos, mas vamos ressignificá-lo.
Vamos dar o verdadeiro significado do prazer. Então, nós podemos sim fazê-lo de forma mais duradoura e mais significativa em prol de nós mesmos, em prol de todo mundo que precisa, principalmente sim pela prática da caridade. Podemos nos envolver em serviços de voluntariado, ajudando outra pessoa. Você colocar o trabalho na frente do prazer. É assim, esse ciclo que eu falei, ele é muito rápido. É você comer o chocolate, você sentiu aquele prazer momentâneo. É você dar um tempo maior, é você lutar por essa sensação de prazer. É você fazer um esforço, é você ir fazer um estudo e se formar. Você levou algum tempo e essa satisfação que você tem em ter conquistado depois daquele trabalho que você fez. Então, quantos de vocês aqui estão envolvidos em práticas do bem, em obras? Quando vocês veem uma criança que vocês trabalharam na evangelização infantil, ela sendo alguém bacana, uma pessoa séria, dá dopamina, dá serotoninas. A satisfação, o prazer que você tem em ter participado daquilo, então vamos mudar a rota, né? Vamos nos reprogramar e ressignificar essa sensação de prazer que tivemos dessa forma. E sim, fora da caridade não há salvação. Além do preceito moral, é também um caminho neurobiológico de bem-estar. Então, onde nós vamos, porque as coisas não se resolvem só no biológico ou só no espiritual. Os dois se encaixam. Quando você resolve uma situação, normalmente a espiritual, a biológica se encaixa nessa evolução. Resumindo, busque dopamina pelo esforço e não apenas por recompensa instantânea. Essa recompensa instantânea acaba muito rápido e tem um efeito contrário, um efeito rebote. O sistema de recompensa não é um erro da natureza, mas uma ferramenta evolutiva que pode ser utilizada por nós para a nossa evolução também espiritual, além da biológica. Reduz os estímulos artificiais excessivos, celular demais, jogo demais, comida demais, tudo demais. Vamos reduzir os estímulos. É o excesso de estímulo que nos faz entrar nesse caminho. Invista no sono, numa boa alimentação, atividade física. Ela é extremamente prazerosa, sem ser o demais. Né? O desafio espiritual é tirar o foco do prazer material transitório e colocar no prazer do progresso, da elevação, da conexão com o bem. Aquilo que eu tinha falado são elas juntas. A neurociência, o espiritismo é que vão dar a cura integral desses processos compulsivos. A mesma dopamina que te levou para o desequilíbrio, ela pode ser utilizada para levar para o equilíbrio, para o seu progresso, se bem canalizada. Quando o espírito se ilumina, os processos mentais, emocionais e biológicos também se equilibram e também se reorganizam. E antes de finalizar, eu queria contar só uma historinha que também pode ajudar a gente a entender esse processo. Sentado da beira de um rio, estavam dois pescadores, calmamente, com as suas varinhas, pescando peixinho. Quando eles veem gritos de crianças, duas crianças indo embora pelo rio, um rio caudaloso, de corredeira, os dois não tiveram dúvida. Se jogaram na água, foram socorrer as duas crianças, mas cansados, com muita dificuldade, quando estavam saindo do rio, escutaram de novo os gritos. E eles olharam, 4 crianças vindo pelo rio. E eles deixaram elas ali e foram de novo correndo pegar aquelas, mas eles já estavam cansados, conseguiram pegar 2 e 2 sucumbiram. E aí, de novo, eles sem energia, voltando para a margem do rio, eles escutam novamente os gritos e 8 crianças estavam sendo carregadas pelo rio. Aí um já voltou correndo, quando ele vê o outro vai embora. Escuta, você está louco? Você não vai me ajudar?
Não, eu vou ver o que está fazendo essas crianças caírem no rio. Tem horas que não adianta você ficar só resolvendo ali, você não vai dar conta. O que está acontecendo lá, vamos evitar que caia. Então não vamos enxugar o gelo, né? E não vamos só resolver o problema, não vou comer, eu não vou jogar hoje. Todos os dependentes, todas as pessoas que estão no processo de compulsão, elas falam isso. Eu vou parar, eu não vou fazer, eu não vou. Não, vamos para trás, vamos ver o que está acontecendo, vamos conhecer o problema e aí sim nós somos capazes de tratar e de vencer os problemas que nós temos. E para finalizar, o espírito é herdeiro da própria libertação. A compulsão não define quem somos, mas o quanto ainda precisamos nos acolher e nos trabalhar, todos nós. Obrigada a todos. E vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos, se assim nos sentirmos à vontade, aproveitando esse ambiente sereno, equilibrado, e vamos pedindo ao Pai que possa elevar este amor que sentimos neste momento por todo o nosso querido planeta Terra, por todos os lugares onde houver dor, por todos os países em conflito, seja bélico, seja por comida, por doenças. Vamos vibrar pelo nosso querido Brasil, pela nossa cidade de Peruíbe, que escolhemos como nosso local de crescimento. Vamos vibrando por todos os lares que sentem necessidade, por todos os doentes. Vamos vibrar por todos os que sofrem, mas vamos vibrar principalmente por aquele que causou a dor, que precisa muito de Deus. Vamos vibrar pela nossa comunidade, pelas casas religiosas de nossa cidade, pelos nossos familiares, encarnados e desencarnados, pela nossa família, pedindo permissão ao plano espiritual para vibrarmos pelos nossos lares, pelos que lá se encontram, e que possamos voltar a esse recinto com muita luz, com muita paz, com muita força e perseverança de continuarmos nos trabalhos que nos propusemos a fazer. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, Geraldo, por ter trazido essa reflexão junto ciência e espiritualidade, um assunto tão importante, acho que acredito na vida de todos nós. E para encerrarmos, lembrar que semana que vem a transmissão será feita na Casa Espírita, nosso lar, com quem irá fazer a palestra será Adriana Sandreski, e o tema Corpo em Guerra, compulsão alimentar, anorexia e bulimia à luz do Espiritismo. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que irão assistir futuramente, e convido novamente Rafael e Rafael para finalizar com uma bela canção. E volta aqui para o Emmanuel, que é muito. Rafael e Rafael é ótimo. A gente nunca tocou, vai ser a primeira vez. Mas a gente escutando a canção, a gente percebeu que era ela que precisava ser tocada. Eu
que sempre aqueço os corações gelados, escuto as aflições choradas em segredo, abasteço o corpo e mente fatigados e faço a luz brilhar onde antes era medo. Eu que sou o pão que alimenta a alma, a quem necessita mão sempre estendida, em meio a tanta dor sopro sutil de calma, promessa de uma vida tão além. Eu que sou a salvação, a quem me procura a bênção da cura, ponto de não, o amor redentor reação. Eu que sou a lei falível, que a todos governa, a porta aberta para a vida eterna, o passo, o caminho e o chão. Vos digo é verdade, eu sou a caridade. Eu que sou calçado nos pés da criança, abrigo e proteção ao nível de espelho, mensageira da bondade e esperança, força